Boa noite, começando aqui mais um estudo de fechamento do mini índice de hoje, dia 14 de setembro de 2022. Dentre as possibilidades que comentamos no estudo pela manhã, esse teste rompendo esse fundo era uma possibilidade, até porque o preço fechou muito perto da mínima ontem, e hoje ele abriu de forma bem estável, né? Ou seja, ele abriu sem gap, e então ele já veio fazer esse teste de fundo, né? Ele já rompeu, ele já abriu rompendo e subiu, né? Depois ao longo do dia ele veio, desceu e subiu de novo. Mas aqui a gente vê, né? Dá até para achar estranho um dia como esse depois de um dia desse, né? O mercado meio que deu uma descansada. A gente teve aí entre mínimas e máximas, entre mínima e máxima, 1.400, 1.300 e poucos pontos. Então foi um dia que movimentou, mas a amplitude do movimento foi bem menor do que o que a gente está acompanhando. Mas ainda assim ele fez topos e fundos menores, né? Então a gente tem que imaginar que amanhã ele vai dar sequência nesse movimento, né? Então tá subindo aqui, veio, testou fundo, falhou, veio, testou topo, não rompeu os últimos topos, e aí tá vindo aqui para testar o fundo de novo, né? Então amanhã, como o dia hoje foi praticamente um doji, né? Esse candle, então ele fechou no meio, fechou estável, né? Praticamente 0,08, né? Nem 0,1% de variação. Então hoje foi dia de descanso e amanhã é muito fácil ele subir ou cair, né? Tanto faz. Assim, ele descansou e ele agora vai escolher o lado que ele vai estar optando. Claro que eu ainda visualizo e vou continuar confirmando esse movimento. Então eu espero que ele venha. Ele rompeu a mínima de hoje e voltou e rompeu e fechou acima da mínima de ontem e do fechamento de ontem, praticamente estável. Então eu quero entender, para que graficamente fique mais explicável, fique mais claro, que ele vai fazer esse movimento. Ele vai passar alguns dias agora fazendo aqui essa pernada de subida. Mas o dia foi muito fraco, foi bem conservador, vamos dizer assim. O gráfico um pouco mais sujo aqui, deixa eu ir lá para 5 minutos para ficar melhor. Acho que isso. Não, vou para o 15 primeiro. Então, pessoal, a gente vinha esse movimento aqui, né? O dia está começando aqui, né? Opa, desculpa aqui. Então a gente desenhou essa possibilidade, por isso a gente está com esse Fibonacci traçado aqui. E o índice, ele agora 5, né? Então ele abre, eu imaginei que ele fosse abrir nessa região, porque na hora que eu fiz o vídeo, foi 6 horas da manhã, estava 0,6, e quando de fato abriu, estava 0,2, né? Então ele abriu aqui, ele abriu até no negativo, né? Na realidade ele abriu aqui, furou o fundo e voltou, e aí subiu. Então, como foi um furo falso, a gente ficou marcando essa região de fato, tá? Como alvo dessa subida para depois ele cair. A gente não tirou essa visão, né? Aqui eu até esperei vir esse movimento, né? E não veio. Eu também estava imaginando se ele abrisse aqui, se ele ia fazer esse movimento, também não veio. Então a gente trabalhou com o que ele deu, né? Ele veio, subiu, e a minha primeira operação do dia foi uma compra com essa estrutura aqui, pessoal. Uma estrutura de compra aqui, ó. E eu comprei aqui. Vamos lá no 2 minutos que a gente... Bem, deixa a gente falar como um todo, né? Então a gente tem aqui, pessoal, os 5 minutos mostrando essa estrutura. Ele veio, rompeu, fez esse fundo aqui, né? Dando o sinal mais claro dentro dessa análise que a gente fez
a gente tem as vendas nessa região, as compras nessa região e as vendas nessa região. Mais uma vez vamos falar de regiões de preço. E depois a gente, no gráfico menor, a gente vai falar de sinal, né? Então, ele veio, respeitou isso, chegou aqui, caiu e rompeu o fundo. E quando ele rompe o fundo, esse estudo, ele prevaleceu, porque ele deu a venda nessa região, conforme a gente estudou, mas aí já passa a prevalecer esse movimento, que é a última pernada, né? Deixa eu tirar esse aqui. Então ele passou a prevalecer esse movimento. E aí o que a gente esperava? Essa estrutura, né? E ele não veio. Ele aqui em cima, olha só como ele faz, né? Ele vem e sobe. Acima, nessa região aqui é venda. Acima dessa região é compra. E ela é compra, em teoria, até com alvos, pelo menos para descarregar toda a mão, ou a maior parte da mão, o topo desse estudo, né? Que é essa região aqui. E ele vem e rompe, né? Ele vem e rompe. Só que ele não confirma, né? Ele vem e volta e trabalha abaixo desse patamar de preço. Quando ele rompeu, mais uma vez, o que a gente pensa? Então, essa estrutura de queda nos gerou a visão de que a gente queria vender aqui e comprar aqui, ou comprar aqui, na verdade, se ele desse o sinal para subir, comprar, ou então se ele continuasse descendo, num rompimento, a gente poderia fazer um scalp, né? Então, quando ele faz essa perna aqui, quando ele rompe esse topo, esse estudo ele já cumpriu o seu papel. Ele não deu compra aqui, não deu venda aqui, deu compra aqui em cima. Perfeito. E aí já passa a valer outra visão. Não deu essa pernada, é a que está valendo. Então, o que a gente está dizendo aqui? Poxa, ele rompeu forte. Então, ele pode estar pegando gosto para fazer esse tipo de movimento. Então, a gente vem aqui, como ele chegou nesse ponto aqui, que era uma resistência anterior. Não, na verdade, eu coloquei essa resistência aqui na hora que ele segurou, tá? Então, aqui ele pode dar uma venda para a gente descer vendido até aqui. E aí eu vendi aqui também nessa região. Mas eu estou mais de olho, como ele teve essa força compradora, estou mais de olho na compra nessa região. E ele dá a compra na região. Ele deu a compra. Bonito até. Ele faz um movimento bem, só que ele não estruturou o pivô, né? Mas sabendo que tem essa subida quando a gente entra aqui, a gente não pode só sair aqui. Aqui tem parciais, né? 1, 2, 3, ou deixar aqui, espalhar um pouco aqui para cima, se tiver alvo, porque alvo tem. Essa estrutura gerou esse alvo. Olha aqui onde estava o alvo. Então, num trade desse, eu tenho feito 3 parciais. Então, é uma aqui e a outra eu deixo para o alvo. Claro que aqui a gente já vai descarregando a maior parte da mão, né? Aqui no trade, quando eu vejo que ele não vai, e aí eu já, como ele não pegou a segunda parcial aqui, que estava aqui em cima, a gente acaba antecipando, a gente acaba fazendo, protegendo um pouco mais o trade, né? E aí a gente tem que pensar que nessa estrutura, aqui, ele não rompeu. Se ele não rompeu, eu ainda vejo aqui como o ponto da briga, que ele pode ter feito isso aqui, pode vir aqui para vir aqui. Ele não rompeu nem esse topo, nem esse fundo, então aqui é a região da briga. E nessa região para cima eu compro, daqui para baixo eu vendo, né? E aí ele consolida no começo da tarde, né? Bastante tempo. E aí eu até tentei entrar numa operaçãozinha aqui de scalp e estopei, porque ele tinha rompido uma mínima, mas aí depois que ele entrou bem aqui, pessoal, ó,
Mas isso eu acho que foi lá no 2 minutos, tá? Ele me dá uma condição clara de venda abaixo dessa região, que é a minha região de venda. Tinha um alvo não muito longo, mas tinha, então eu entrei na venda, tá? Acabou que eu nem peguei parcial, fui estopado, ele voltou, ó, né? Altair, mas se você entra numa venda aqui, vamos pegar por essa estrutura, né? Se eu entro numa venda aqui, o stop não tinha que estar aqui? Tecnicamente falando, sim, porque aqui foi o último topinho confirmado de uma microestrutura, né? Porque ele rompeu esse fundo. Então isso aqui passa a ser topo. Mas eu não fiz isso, porque o stop estava muito caro. Então o que eu fiz? Nesse ponto de retorno aqui, eu ponho stop aqui. Até porque é a resistência anterior onde o preço segurou aqui. Se ele romper para cá, ele pode estar dando outra condição, tá? Então eu estopei essa operação. Não tive como dar sequência, aí ela veio, depois rompeu o fundo e veio quase aqui embaixo testar esse fundo aqui, mas ele segurou, não rompeu. Então teria dado aí, se ele não tivesse subido, ou se eu tivesse com um stop um pouco mais folgado, teria pego uma parcial, ou no máximo a segunda, mas não iria no alvo, né? Não iria no alvo. E aí ele começa a subir aqui já no finalzinho do dia, né? E aí eu fiz uma operação de compra aqui no finalzinho aqui, porque eu peguei esse movimento aqui, como ele não chegou a furar, né? Mas quando ele entrou nessa região aqui, pessoal, como ele não furou o fundo do estudo, eu estou podendo comprar aqui. Então aqui ele faz um micro pivôzinho e a gente entra comprado aqui, sabendo que aqui, nessa região aqui, ele pode querer tocar e voltar. Afinal, ele montou essa estrutura aqui, né? Mas eu estou vendo esse movimento maior. Porque ele não rompeu o fundo, certo? E até que ele rompa esses dois patamares, no gráfico de 15, que é o meu guia, ele continua nessa estrutura. Vou tirar isso aqui que foi do início do dia, né? Então ele continua, qual que é a estrutura aqui? Veio, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, e agora, opa, tá mudando de... Claro que para fazer essa perna pode ser que ele respire mais do que o que deveria. Venha testar esse fundo. Então aqui onde ele fechou, para mim já é o ponto de briga. Aqui o meu estudo está preparado amanhã. Numa microestrutura, já num tempo menor, a gente pode fazer isso aqui. Imaginar que o preço pode fazer isso para subir, né? Mas aí eu já estou trabalhando num tempo menor, não é meu... Eu estudo... o meu estudo principal vai pelo 15 minutos, né? Aqui nos 5 minutos, porque a estrutura de 5 minutos é diferente, né? Ela está de baixo. A estrutura de 5 minutos está de baixo. Só que aí o que acontece? Agora ele vem e rompe. Ele confirmou o rompimento? Ele está em tendência de alta? Não, ele precisa fazer isso. Para poder, nos 5 minutos, ele ter tendência de alta, né? Até no 15 minutos, eu não posso dizer que ele está em tendência de alta, porque ele vem fazendo topos e fundos menores. E ele rompeu, mas ele não pivoteou. Quando eu romper esse topo que ele fez aqui, aí eu entendo que ele montou um pivô de alta e aí pode voltar a crescer. Então, tanto no 15 como no 5, eles estão em tendência de queda. Porém, nos dois, a última pernada rompeu, a última pernada confirmada, que é essa daqui, rompeu o último topo confirmado. Então agora a gente precisa testar e armar o pivô, né? E por que a gente fala isso, pessoal? Porque lá nos 60 minutos, ele pode estar ainda em região de venda, né? Tá vendo? Como é importante.
estudar essas variações dos tempos gráficos, né? Mas é isso, como o guia para a definição para mim é o 15 minutos, eu ainda visualizo dessa forma. E aí, claro, estudando os gráficos de tempo maior, a gente vai entendendo onde estão as resistências. Aqui vai ser uma resistência. A gente puxou aqui, né? Isso nos 60 minutos talvez está assim, né? Vamos olhar aqui nos 60 minutos. A pernada dos 60 minutos é essa, né? Por mais que ele tenha feito esse micropivô, a pernada seria essa. Então a gente tem resistências aqui no meio do caminho, né? A gente vai acabar tendo muita atenção nesses pontos. Tá bom, pessoal? Só que em 2 minutos, vou voltar aqui. A minha estrutura de compra foi aqui, tá? Eu até fiz um vídeo, pessoal. Essa estrutura, então eu comprei aqui. Ele me deu o sinal acima da minha região de compra, depois dessa região de consolidação, e me confirmou. Eu tinha espaço para ir, né? Eu fui, peguei 2 parciais, não peguei o alvo e veio na notícia, pau, estopou o meu saldo. Não lembro exatamente onde estopou aqui. E aí depois eu só entro na estrutura, eu só entro na venda aqui, ó. Foi aqui que eu entrei na venda. Lembra que eu falei nos 5 minutos? Então aqui eu entrei na venda. Ele está abaixo dessa região aqui, que era a referência. Essa furada aqui, como foi no primeiro candle do dia, eu ignorei, né? Então ele veio, deu o sinal da venda, a gente vendeu, fez parcial. O alvo não era tão longo, então a gente foi mais curto, tinha essa resistência, esse suporte para segurar. Então a gente acabou montando bem a operação aqui, né? E aí a compra ela veio acontecer, porque eu tracei assim. Essa compra veio acontecer aqui, ó, pessoal. Eu gosto de operar micro pivô. E aqui eu peguei 2 parciais. Porque o meu alvo estava mais em cima. Então 2 parciais eu peguei. Uma logo no começo do trade, com 150, 200, 100, depende. Uma no topo do movimento, mas também dentro da projeção a gente estuda qual é o alvo do movimento. E ele foi. Só que ele voltou aqui nesse candle e me estopou, né? Ele foi para o alvo. Agora, ele me estopou antes de ir, né? Então é isso, pessoal. E aí depois o detalhamento das operações eu prefiro compartilhar com vocês quando eu conseguir estruturar as gravações, porque eu não quero só falar, eu quero gravar a operação ao vivo com comentário, e aí para vocês poderem ver na prática, no momento da leitura, a operação acontecendo conforme o estudo. Então, a gente estuda, a gente espera o gráfico nos dar o sinal e a gente entra na operação, né? É muito importante que seja assim, a gente não busca operação. O gráfico deu a operação, a gente entra, tá bom? Pessoal, quem gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo, comente e espero que todos tenham tido aí um ótimo dia de operações, que tenham tido os seus gains, ou que tenham, acima de tudo, tenham respeitado o seu gerenciamento de risco, tá bom? Um abraço a todos e boa noite.